Uma vez nós falamos da Eucaristia, mas eu tinha me atrapalhado um pouquinho, que houve um intervalo grande entre a penúltima aula e a última, e eu retomei um assunto que já tinha sido tratado. Na verdade, eu não sei bem onde é que a gente tinha parado. Eu vou retomar a partir da confissão. A confissão, bom lembrar que os pecados mais graves que existem são os pecados contra as virtudes teologais. Então, pecado contra a fé, a esperança e a caridade. O ódio de Deus é o pecado maior que pode se ter, e os pecados, mas o pecado contra a esperança e o pecado contra a fé tem uma particularidade, que são aqueles, sobretudo contra a fé, que separa mais de Deus. Porque quando a pessoa cai quando ela não crê mais, quando ela cai na incredulidade, ele se separa totalmente de Deus, não sabe nem mais o caminho de volta. Um pouquinho como aquela história de João e Maria, que foram para a floresta e jogaram umas pedrinhas para saber o caminho de volta, e uma vez jogaram um pedacinho de pão, mas os passarinhos comeram e não sabiam mais o caminho de volta. Assim a pessoa que perdeu a fé, porque ela pecou contra a fé, por isso que o Conselho da Fé insistia tanto e fez tanto esforço para manter a fé nos fiéis, porque uma vez que a gente perde a fé, que a gente cai então erros graves contra a fé, que tendem à perda da fé, que a fé não se perde assim, então tem graus da diminuição da fé. Mas o liberalismo e o modernismo tendem a fazer a pessoa perder a fé. E se a pessoa perde a fé, ela está perdida. Impossível entrar no céu, impossível. Mas os pecados assim, do dia a dia que mais levam almas para o inferno, do ponto de vista dos atos, não são esses, ou não são esses. Hoje em dia talvez até sejam. Mas são aqueles que nos 10 mandamentos vem repetido 2 vezes, por causa Deus, nos 10 mandamentos, nos chama a atenção sobre 2 tipos de pecado que os homens são extremamente inclinados devido ao pecado original, devido à natureza humana ferida pelo pecado original. É a cobiça, tem 2 mandamentos sobre esse pecado: não furtarás e não cobiçarás o bem do seu próximo. E o 6º, não são os mais graves, mas de Santo Afonso Ligório, que, sobretudo, o 6º está presente em quase todos aqueles que vão para o inferno. Em quase todos, praticamente. Porque nossa natureza ela é muito permeável, muito frágil desse ponto de vista. Eu gostaria até de fazer uma conferência sobre esse assunto, mas aqui no Catecismo acho que não é o local mais adequado. Melhor seria no domingo de formação, para uma coisa mais para os adultos, porque a gente vê que há uma ignorância, às vezes, grande, a respeito dessas exigências da teologia, do ensinamento que Nosso Senhor nos legou, a respeito desse pecado, o pecado de luxúria, que é um pecado, um desejo desordenado de algo que é destinado para um fim que Deus determinou e que os homens usam para outro fim. Então, sempre que esse outro fim é desejado por si mesmo, é pecado mortal, sempre. E depois a gente teria que ver o que é chamado voluntário indireto, mas penso que não é o momento de tratar disso aqui. É melhor separar para uma conferência só para os adultos, mas é necessário que os adultos saibam para poder viver santamente no matrimônio, santamente na vida do noivado, senão vivem no pecado mortal. E depois não se dizem, mas por que eu comungo e não mudo? Porque não confessa direito. Uma má confissão é um desastre. A pessoa que confessa mal, comunga, ela não recebe a graça. Ao contrário, piora a situação dela. Então a pessoa tem que se esclarecer para saber se ela está em pecado ou não, se ela fez uma boa confissão ou não. Então daí a necessidade, não trataríamos aqui hoje, porque deve ser tratado, penso eu, certamente, sem dúvida, só com os adultos. Tem pecado interno, pecado externo, quais tipos de pecado externo, as coisas que a gente deve evitar, as coisas que, toda o que a teologia ensina. Então, aviso que nós trataremos desse assunto no domingo de formação.
Esse é o próximo primeiro domingo do mês, então mês de junho, né? Da penitência em geral, porque o que é o sacramento da penitência? Penitência, chamada também confissão, é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. O pecado mortal cometido depois do batismo só pode ser apagado pela penitência ou a contrição perfeita, que sempre tem que ser acompanhada do desejo de se confessar. Uma pessoa que dissesse, não, estou contrito e, portanto, não preciso da confissão, ele não está perdoado. Ele vai para o inferno. Então, Deus é que manda, não somos nós. E Deus quer que, além dessa contrição, que já nos... Mas ninguém sabe se ele teve contrição perfeita. Essa contrição só é perfeita se ela está unida ao desejo de receber o sacramento. Se a pessoa se nega, ela está na ilusão. Não teve contrição perfeita. Porque é uma pessoa, é um rebelde, é um liberal. Por que se dá esse sacramento o nome de penitência? Se dá esse sacramento o nome de penitência porque, para obter o perdão dos pecados, é necessário detestá-los com arrependimento. E porque quem cometeu uma falta deve sujeitar-se à pena que o sacerdote impõe. Então, penitência, por causa da detestação, a pessoa tem que estar penitente, contrito, penitência, contrição, contrito, e depois deve submeter a uma pena, que é a penitência que é dada pelo padre. Porque esse sacramento se chama também confissão, porque para alcançar o perdão dos pecados não basta detestá-los, mas é necessário acusar-se dele ao sacerdote. Acusar-se dele ao sacerdote. Isto é, confessá-los. Senão não está perdoado. Ah, não, eu falo com Deus, não está perdoado. Ah, mas eu falei com Deus, você não está perdoado. Ah, vou comungar mesmo assim, você está indo para o inferno. Quando Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência, no dia da ressurreição, quando depois de entrar no cenáculo, deu solenemente aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados. Assim que Deus fez as coisas. E a gente tem que ter o temor de Deus, a submissão a Deus. O que é o liberalismo moderno? É uma revolta contra o que Deus estabeleceu. O liberalismo, repetindo mais uma vez, termina no inferno. Como deu Jesus Cristo a seus apóstolos o poder de perdoar os pecados. Jesus Cristo deu aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados, soprando sobre eles e dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, se-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, se-lhes-ão retidos. Às vezes o padre é obrigado a reter um pecado, a reter a absolvição. Ele não perdoa. Por quê? Se a pessoa não está disposta a não cometer mais aquele pecado, ela não pode ser perdoada. E mesmo se o padre desse a absolvição, não está absolvido. E o padre então tem que negar, tem que dizer à pessoa: eu não posso absolver. Você vai parar? Você tem intenção de parar de fazer esse pecado? Não. Já tive um caso assim no confessionário. A pessoa falou: não. Eu expliquei: não posso dar absolvição. A pessoa voltou no dia seguinte, ou à tarde mesmo, não sei. Voltou na próxima vez, não lembro mais exatamente quanto tempo depois, mas foi pouco tempo depois. E falou: agora eu me decidi. Aí recebi a absolvição. E até hoje está muito bem essa pessoa. Menos não realmente mudou de vida. Qual é a matéria do sacramento da penitência? E distingue-se a matéria do sacramento da penitência em matéria remota e próxima. Matéria remota é constituída pelos pecados cometidos pelo penitente depois do batismo. Pecados feitos antes do batismo já estão perdoados. A pessoa, no dia do batismo, se for um adulto, tem que ter a contrição geral dos seus pecados, mas o batismo apaga todos os pecados. Então, se ele está contrito, se faz um bom batismo, se prepara direitinho, e se realmente está contrito, ele recebe toda a graça do batismo, que é de apagar o pecado original e apagar todos os pecados da pessoa. Ah, me lembrei de um pecado feito antes do batismo. Não precisa confessar. Ah, mas no dia do batismo eu fiz um sacrilégio, eu não queria, eu fingi, eu fiz um teatro. Ah, mas tem que começar. Aí não precisa batizar de novo, porque ele está batizado. Bom, dependendo do caso, mas digamos, fez um sacrilégio, ele está batizado, o batismo não se repete, porque ele imprime uma marca, mas ele não tinha recebido a graça.
porque estava em pecado e fez um grave sacrilégio, mas ele então precisa confessar seus pecados, porque o batismo não apagou os pecados. Uma situação assim muito, né? Bom, qual é a matéria? Então, a matéria remota são os pecados cometidos depois do batismo. E a matéria próxima são os atos do próprio penitente, isto é, a contrição, a acusação e a satisfação. Qual é a forma do sacramento da penitência? É esta: eu te absolvo dos teus pecados. Então, às vezes, alguém confessa com um padre progressista, e às vezes fica perguntando, será que a confissão foi válida ou não? Quanto à forma, se escutou o padre falando, eu te absolvo dos teus pecados, quanto à forma do sacramento é válida. Né? Quem é o ministro do sacramento da penitência? É o sacerdote aprovado pelo bispo para ouvir confissões. Então, na legislação antiga, mas mesmo eu penso que é antiga, porque já no tempo de Pio XII e João XXIII começava a se dar permissão para, quando se dava permissão para confessar numa diocese, se estendia a todas as outras. Começaram a fazer isso. Então, o Sr. Lefebvre achava que, tendo recebido a permissão de confessar pela ordenação, a gente podia confessar em todos os lugares. Mas tem uma outra razão também, é a necessidade dos fiéis. Se um fiel chega para um padre e fala, padre, eu preciso me confessar, e só tenho o Senhor, eu preciso me confessar, então a necessidade dos fiéis, sobretudo em tempos de crise como atualmente, porque se eu for lá ver um outro padre, ele vai dizer que isso não é pecado, ele não quer me atender, então a gente tem o direito de confessar também por essa segunda razão, duas razões. Por que o sacerdote deve ser aprovado pelo bispo? Então, isso aqui era a legislação antiga, mas é interessante de ler, de ver como a igreja tem autoridade e ela dispõe as coisas com muita prudência e sabedoria. O sacerdote deve ser aprovado pelo bispo para ouvir confissões, por quê? Para administrar validamente esse sacramento, não basta o poder da ordem, mas é necessário também o poder da jurisdição, isto é, a faculdade de julgar que deve ser dada pelo bispo. Então, alguns dizem que as confissões feitas no Mosteiro de Santa Cruz não são válidas. É um argumento forte, muito forte. E o que nós respondemos a isso? Respondemos a isso que em tempo de perseguição, de crise, de ataque contra a fé católica, esse direito natural que tem, natural por assim dizer, sobrenatural, mas digamos inerente, que todo batizado tem de ter acesso aos meios de salvação, tem que lhe ser dado. Então a gente não pode privar uma pessoa que foi batizada, quer ir para o céu, quer se confessar, e o padre diz que isso não é pecado. Então você tem que vir na missa modernista, então você tem que escutar ler os livros modernistas, tem que virar modernista, senão acabou. Está indo lá no Mosteiro Santa Cruz, então acabou. Ele não tem direito de fazer isso, porque ele vai induzir uma pessoa ao erro. E do erro se vai se afastar, não, Senhor, se afastar do céu, perder a sua alma. Vai tomar um caminho de perdição. Claro que o último momento da pessoa, só Deus... mas esse caminho, o modernismo, o liberalismo é um caminho de perdição. Então a pessoa, se ela por essa razão vem nos procurar, claro que a gente pode confessar. Claro, é evidente. Porque é uma situação violenta, uma situação que não é normal. E o último cânon do direito canônico é a suprema lei, a salvação das almas. Então, quando uma situação inteiramente não prevista pela lei, se aplica regras gerais da lei. E as leis particulares ficam afastadas. Igual uma vez lá no Rio de Janeiro, em 64, né, o governo do Jango, né, tinha caído, né, porque queria botar o comunismo no Brasil. Aí as Forças Armadas de Minas, do Rio de Janeiro também, e acabaram ficando do lado certo, expulsaram os comunistas, e tinha um palácio da Guanabara, onde ficava o governador, que era o Carlos Lacerda. E aí alguém está comentando com outro, né, só para mostrar, assim, botar em evidência como é que as leis particulares, em momentos de maior repercussão, de maior crise, maior importância, elas caem, é evidente, como vocês vão ver.
Aí um falou para o outro assim, parece que os tanques vão atacar o Palácio da Guanabara pela rua Pinheiro Machado, uma rua que dá em frente ao Palácio da Guanabara. O outro responde, impossível. Por que é impossível? Porque é contramão. Evidentemente que essa lei da contramão cai em desuso. Mesma coisa quando tem um incêndio, quando tem um médico, às vezes só tem direito de atuar em certos lugares, mas se encontrar uma pessoa morrendo, ele atende. Mesmo que seja um hospital que não seja o dele. Ele fala, bota essa pessoa aí, eu vou salvar ela. Ah, você não tem direito. Tem direito o quê? Salvar essa alma, salvar essa vida, né? Se não tiver ninguém, ele tem que fazer isso. Foi o que ele jurou no dia da sua formatura. Quantas são as partes do sacramento da penitência? As partes do sacramento da penitência são a contrição, a confissão e a satisfação por parte do pecador e a absolvição por parte do sacerdote. Então, 4 coisas. A contrição, se a pessoa for confessar sem nenhuma contrição, não está perdoado, não está arrependido. Se não está arrependido, não está perdoado. A contrição, a penitência não terá o seu efeito. Depois, a confissão, tem que confessar. Ah, fiquei com vergonha, não confessei. Então não está perdoado. Ah, não, mas eu estava muito arrependido. Mas você confessou? Não. Por quê? Ah, tive vergonha. Você não confessou? Não. Então não está perdoado. Ah, mas eu ajoelhei. Ajoelhou? Muito bem. E confessou? Não. Então não está perdoado. Mas eu ajoelhei. Eu bati no peito. Bateu no peito? Bem. Mas confessou? Não. Não está perdoado. Tem que confessar. Pecado venial não é obrigatório. O pecado venial não é matéria necessária da confissão. Pecado mortal, ainda não confessado, é matéria necessária. Ah, mas não me lembro mais, já foi tanta coisa que aconteceu na minha vida, tal. Faça, então, uma confissão geral, dizendo assim, por alto, o que você consegue. Alguém que foi chefe de bando de droga, matou uma opção de gente. Quantas pessoas você matou? Ah, nem sei, padre. Matei tantos, não sei mais, já mandei matar. Quanto tempo você viveu nesse inferno? Ah, durante 20 anos. Está arrependido? Estou realmente arrependido. Então vamos ver aqui, mais ou menos. Quantas pessoas você acha que matava por semana? Ah, padre, bem mais de um. Então, durante 20 anos você viveu nisso? Tá bom, então tá bom. A pessoa confessou. Não foi uma precisão matemática, mas deu para ver. Então está arrependido. Mas se ela não confessar, não tem confissão. Não tem perdão. Depois, a satisfação da parte do pecador. Ele tem que fazer a penitência que foi dada. E a absolvição dada pelo padre. Que é a contrição ou dor dos pecados. A contrição ou dor dos pecados é um desgosto da alma pelo qual se detestam os pecados cometidos e pelo qual o pecador se propõe a não tornar a cometer no futuro. Então, contrição vai junto com o propósito. Eu não quero mais fazê-lo. O que quer dizer esta palavra? Contrição. Quer dizer fratura, ou despedaçamento, como quando uma pedra esmagada é reduzida a pó. Por que se dá o nome de contrição à dor dos pecados? Dá-se o nome de contrição à dor dos pecados para significar que o coração duro do pecador, de certo modo, se despedaça pela dor de ter ofendido a Deus. Que consiste a confissão dos pecados? Consiste na acusação distinta de nossos pecados ao confessor, para dele recebermos a absolvição e a penitência. Ah, padre, eu sou muito ruim. Pronto. Ah, você é muito ruim? Tá. O que você fez? Ah, não, padre, sou muito ruim. Ah, fiz de tudo. Não, isso não é confissão. Você tem que falar, o que o senhor fez? Ah, roubei meu vizinho. Ah, bom. O que você roubou? Ah, roubei todos os botijões de gás que ele tinha. Ah, bom. Então tem uma acusação distinta. Foi só o seu vizinho? Ah, não, padre. Ah, padre. Não exagera, né, padre? Mas o que você quer saber? Quantas vezes você roubou? Ah, padre. Tem que dizer? Tem. Eu roubei 20 vezes. Só o vizinho? Não, todos os vizinhos da região. Ah, bom. Então piorou um pouco. Tem que acusar. Por que a confissão se chama acusação? Porque não deve ser uma narração indiferente, mas sim uma verdadeira e dolorosa manifestação dos próprios pecados. Que a satisfação ou penitência é a oração
ou outra boa obra que o confessor impõe ao pecador em expiação de seus pecados. Pode ser uma oração, mas pode ser outra coisa também. Leia tal livro, leia 3 páginas do Evangelho, leia um capítulo de Imitação de Cristo, sei lá. Visite um doente, pode ser uma outra coisa. Uma oração ou uma obra. Que a absolvição é a sentença que o sacerdote pronuncia em nome de Jesus Cristo para perdoar os pecados ao pecador. Das partes do sacramento da penitência, qual é a mais necessária? É a contrição, porque sem ela nunca se pode obter o perdão dos pecados. E com ela só, quando é perfeita, pode-se obter o perdão, contanto que esteja unida ao desejo, ao menos implícito, de se confessar. Então é bem claro, né? A Catecismo Pio X é de uma grande clareza. Agora, para outros pormenores, a gente pode ver no domingo de formação. Padre, Filho e Espírito Santo.